Título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo 1. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1. Do Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então aqui nós temos primeiramente, claro, o chefe do Poder Executivo, né, é ele que detém esse poder, e ele ouve quem? O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, tá? Lembra disso aí, beleza? Aí ele vai, através de decreto, fazer esse restabelecimento, né, essa questão da defesa. Então lembra aí, as bancas cobram muito a quem ele deve ouvir. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Inciso 1. Restrições aos direitos de, alínea A, reunião, ainda que exercida no seio das associações. B. Sigilo de correspondência. C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. E no inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Aqui é o direito de propriedade que nós vimos lá no artigo 5º, né? Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Anote esse prazo, é importante em prova. Podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, inciso 1, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizado pelo juiz, pelo Poder Judiciário. E por fim, 4, é vedado a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Então, todos esses prazos são muito importantes, né? A questão da revogação, da prorrogação, nesse 24 horas, encaminha para o Congresso. Se o Congresso estiver em recesso, faz uma reunião extraordinária nesses 5 dias para então resolver sobre a demanda. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2. Do estado de sítio. Então vamos agora às regras, né? Falamos do estado de defesa, vamos ao estado de sítio. Artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Então, lá em cima, no estado de defesa, ele simplesmente ouve os dois conselhos. Aqui ele ouve o conselho e solicita ao Congresso Nacional. Então, vamos ver quais são os casos. Inciso 1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais
que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. O que as bancas trocam muito aqui é o presidente da Câmara, né? Então é o presidente do Senado que vai fazer essa convocação. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. 4. Suspensão da liberdade de reunião. 5. Busca e apreensão em domicílio. 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. 7. Requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que deliberada pela respectiva mesa, que no caso são as restrições relativas à inviolabilidade de correspondência e sigilo e prestação e assim por diante. Seção 3. Disposições gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pela Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Então aqui nós vimos, as regras para estado de defesa e estado de sítio. É muito comum, muito recorrente em prova. Vamos então agora ao capítulo 2, que fala sobre as Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, a garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e da ordem. Então você que está fazendo concurso na carreira militar, vai ver muito essa palavra hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina é a base do militarismo. E aqui dentro das forças nacionais, na questão militar, nós temos as 3, Marinha, Exército e Aeronáutica. São forças, claro, permanentes e não temporárias. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então o habeas corpus, que é um remédio constitucional, ele não é cabível para punições disciplinares de maneira militar. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhe, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Então aqui nós temos algumas regras que são aplicadas ao militar. Lá no artigo 42 da Constituição Federal, é um artigo próprio para os militares. E aqui, além daquelas regras, nós temos as seguintes. Inciso 1. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes
são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Inciso 2. O militar em atividade que tomar posse em concurso público, em cargo público ou emprego público civil permanente, ressalvadas a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Então aqui o que acontece? Você é um militar em atividade, passou em outro concurso, passou na Polícia Federal, por exemplo, um cargo que não é acumulável, quer ir lá e tomar posse, né, um cargo permanente. Então o que você faz? Você vai para a reserva, tá? Cuidado que a banca pode colocar que você vai para a reforma. Né? No meio militar, a reserva é como se fosse uma primeira aposentadoria. A reforma é como se fosse a segunda, né? Só para ficar mais claro o entendimento. Inciso 3. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, então aqui agora nós já estamos falando de temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Então aqui, por exemplo, digamos que agora você é um militar e assumiu um cargo de secretário de segurança de um município, ou seja, um cargo temporário. Se você ficar até 2 anos, você fica na condição de agregado. Passou, né, mais de 2 anos, aí segue a regra acima, você vai para a reserva também, tá? Não é para a reforma. Beleza? Continuando, no inciso 4, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. 6. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou tribunal especial em tempo de guerra. 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. 8. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8, 12, 17, 18, 19, 25 e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, a linha C. Aqui no caso, é a acumulação de cargo para professor, né? Então, por exemplo, aqui está querendo dizer que o militar ele pode acumular cargo com professor, porém, deve haver a prevalência da atividade militar. Ou seja, a atividade militar vem sempre em primeiro lugar. O inciso 9 foi revogado e no 10, a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos intencionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir.